Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós hoje, ao redor do altar da vida, da Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus, que nesse mês de setembro, para nós é muito importante, porque nós celebramos o mês de setembro como o mês dedicado à palavra de Deus, o mês da Bíblia. E hoje nós ouvimos o Evangelho em São Lucas, que retrata a ação daqueles que, quando se predispõem a escutar a palavra de Deus e atentos à palavra de Deus, o que Deus realiza na vida das pessoas. Em atenção à sua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. Então você no dia de hoje é convidado também na sua vida, nas suas situações, aquelas situações que também tiraram a sua alegria, você que se coloca numa situação às vezes de desânimo, de tristeza, você que muitas vezes se coloca como Pedro, né? E os seus companheiros que lá, lavando as redes nas diversas situações da vida, não encontra mais aquela alegria, já desanimado, sem esperança, sem contentamento. Aonde eu vou encontrar alimento para a minha vida? É Jesus que vai dizer: lançai as vossas redes para as águas mais profundas. E aqui nós vemos uma coisa muito importante. Jesus que quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. E sua zona de conforto hoje pode ser a situação onde você está, né? É ruim, mas me dá segurança. É ruim, mas eu sei aonde eu estou. E Jesus, na palavra de Deus, ele sempre nos provoca a novas situações. Jesus nos leva sempre para que a gente saia dessa realidade e creia nele. Lançar as redes mais profundas, águas mais profundas significa: eu preciso colocar a minha fé, a minha esperança em quem pode realmente dar uma resposta profunda, eficaz e milagrosa sobre as situações da minha vida. Lembremos que a pesca, essa pesca milagrosa aconteceu porque os discípulos se colocaram numa postura de
atenção. Nós não acreditamos em mais nada, mas porque tu dizes, nós vamos lançar as nossas redes. E é interessante, em águas mais profundas significa há lugares ainda não visitados, há lugares que ainda nós não fomos, há lugares que trazem um certo medo, um certo receio, há lugares sombrios, essas águas escuras que eu não sei o que tem lá. Mas uma coisa eu preciso fazer, eu tenho que atender a palavra de Deus que me diz, saia dessa zona de conforto, saia dessa falta de esperança, de confiança, de amor e procure essa realidade nova. Só assim nós vamos encontrar o Cristo da palavra, na palavra, que age na minha vida e na sua vida. Nós ouvimos na primeira leitura que, de fato, Paulo vai dizer, olha, nós não podemos confiar nos homens. E que confiar nos homens não significa que a gente agora não deva confiar nas pessoas. Significa que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de transformação não estão nas situações do mundo, mas é em Deus. Nós não podemos nos atrelar apenas às coisas passageiras, achando que elas podem trazer alguma coisa consistente, duradoura para a nossa vida. Por que não vão trazer? Quem pode trazer uma resposta definitiva para qualquer situação? Aí nós, mais uma vez, nós ouvimos na palavra de Deus, no Evangelho, é justamente Jesus. Olha que como Jesus, ele é sábio, né? Jesus que chega naquele lago, estavam lá Simão, seus companheiros, lavando as redes, e Jesus pede para que ele possa subir naquela barca e ele possa ser então colocado um pouquinho mais adiante. E ali então Jesus ele ensina as pessoas. Jesus fala. E quando Jesus fala, a palavra de Deus causa sempre um retorno diante das nossas situações. E naquele momento Jesus se volta para Pedro, porque sabe que Pedro tinha feito uma pesca sem nenhum sucesso. Terrível você sair de manhã querendo encontrar alguma coisa, buscando resolver os seus problemas, aí você volta no final da tarde e você não conseguiu resolver nada. Que sensação de vazio, que sensação de desespero, de incompetência, de falta de realização. E Jesus então vai provocar Pedro e hoje ele também provoca a mim e a você. Não tenhamos medo das águas profundas. Tenhamos medo de não responder a essa pergunta de Jesus e a esse desejo de Jesus para que nós nos arrisquemos na fé. Aí eu digo para você, fé é arriscar. De nada adianta dizer assim, eu tenho fé, mas se eu não movo nem para a direita e nem para a esquerda, nem um passo adiante, então eu não tenho fé. Fé é a gente se arriscar diante de situações que nós não compreendemos e que nós não entendemos ainda. Mas é preciso, em atenção à palavra de Deus. Então que hoje, meu querido irmão, minha irmã, nós possamos, ouvindo esta palavra de Deus, ter coragem de colocá-la em prática para que possamos também experimentar as maravilhas de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.